Bem, meus amiguinhos, saiu aí uma espécie de esboço de escalação, né? Do jogo do Clube do Remo contra a equipe do Águia de Marabá. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Primeiramente, deixa eu atualizar vocês aqui das renovações e contratação, né, que o Remo anunciou hoje oficialmente. O Remo anunciou a contratação do zagueiro Marlon, né, jogador de 33 anos, a gente já tinha falado aqui no canal, né? Tava fechado com o Remo, depois a negociação deu uma esfriada, parecia que tinha dado uma encerrada, mas o Marlon conversou, né, com a galera lá do Ceará, liberaram ele e agora ele vai vestir as cores do Clube do Remo nessa temporada, tá? Contratação anunciada nas redes sociais. A renovação do Sávio também foi anunciada, tá? A gente já tinha confirmado aqui para vocês, inclusive ele estava treinando normalmente, deve ir para o jogo como lateral titular nesse jogo contra o Águia. E ele simplesmente renovou hoje, o Remo anunciou a renovação do Sávio. Vocês viram também nas redes sociais aí, né? Postaram, com certeza também no Instagram, as fotos de como estão ficando aí os vestiários do Bainão, né? Como tá lindo o Bainão, né, cara, internamente. Falta agora a reforma externa, né? Tudo é fase, tudo é um por partes, né, que a gente pode dizer. Mas a gente espera que também tenha um conforto para o torcedor, né? Porque o jogador, ele vem, joga uma, duas, três temporadas e precisa ter um conforto, mas ele recebe muito, muito, né? O torcedor não. O torcedor assiste jogo no sol, na chuva. E eu acho que isso, o Remo pode começar a pensar, né? Construir ali uma espécie de cobertura para que o torcedor possa acompanhar os jogos, pelo menos minimamente, eu diria, aconchegado, né? Minimamente ali segurado de que vai ter uma condição boa para que possa, de fato, ter ali que acompanhar o jogo, né, com uma tranquilidade. Bom, falando agora aqui sobre o Zé Wellison, tá, gente? O Clube do Remo fechou a contratação do Zé Wellison. Está confirmada, né? Ele vem por empréstimo de 1 ano junto ao Fortaleza. E detalhe, sem custos. O Remo não vai pagar nada para ter o Zé Wellison. Um excelente volante. Na minha opinião, vem para ser titular. Eu acho que o Zé Wellison aí resolve um pouco essa questão da camisa 5 do Remo, né? Porque ele é um jogador muito bom na função, principalmente de camisa 5. E eu tava ficando um pouco preocupado, porque o Remo tá aí negociando com o Lionel Pico ainda, mas não tinha contratado nenhum jogador para essa posição, a não ser o Zé Ricardo, né? E, sinceramente, vou esperar o Zé Ricardo jogar, mas não é uma contratação que eu posso olhar assim e dizer, gente, é uma contratação que eu confio. Não. Eu estou desconfiado com a contratação do Zé Ricardo, sim. Até porque é um jogador que tem poucas partidas, né? E tá fora de ritmo. Já o Zé Wellison não. O Zé Wellison é um volante que o Clube do Remo pode sim ter. E eu acho, mais uma vez dizendo para vocês aqui, acredito que ele vai ser titular com a camisa do Remo, tá? Acredito que o Zé Wellison vai ser titular, vai jogar como titular com a camisa do Leão Azul. Seja muito bem-vindo também, Zé Wellison. Espero que você honre o manto azulino nessa temporada. A gente vai precisar muito, principalmente da sua raça, tá? Bom, gente, chegou a informação aí, não sei também se chegou para vocês, de que o Clube do Remo tinha interesse na contratação do Douglas Costa. Para mim, o Douglas Costa ele já tinha encerrado a carreira, cara. Eu nunca mais tinha ouvido falar no Douglas Costa. A última vez que eu ouvi falar dele, ele estava jogando no Grêmio. Foi a última vez. E aí surgiu essa informação, né? Olha, o Douglas Costa tá fechando com o Clube do Remo e pode ser anunciado aí. Gente, não tem nada disso, tá? Muito pelo contrário, o Clube do Remo não vai contratar um jogador como o Douglas Costa. Um jogador que tá parado, um jogador que há muito tempo não performa, né? Eu sei que o Douglas Costa, da época de Bayern, na época de Juventus, ele era um grande jogador. Mas isso já faz o quê? 8, 9, 10 anos? Faz muito tempo, gente. Muito tempo. E o Douglas Costa só declinou na carreira, né? Foi contratado pelo Fluminense, não deu certo. Não deu certo na volta dele pro Grêmio. Não deu certo no time lá do futebol australiano. Tô falando do futebol australiano. Porque se você pegar aí o Dodô joga muito lá no futebol australiano. Pra você ter uma ideia. E lá ele não conseguiu jogar. Aí no Clube do Remo ele vai conseguir jogar? Complicado.
eu não contrataria. É uma aposta muito, mas muito arriscada, com grande chance de dar errado. Inclusive, o que chegou para mim também de informação é que ele foi oferecido por um empresário, né? Ai, ai, me conta uma novidade, né? Me fala uma novidade aí, que o empresário não tá querendo colocar um jogador dessa situação no Remo, né? Só lembrando, o Remo vai jogar uma primeira divisão, né? O Remo não vai jogar uma Série B. Então não dá para ficar fazendo tantas apostas assim. Bom, rapaziada, eu quero aqui um pouco falar sobre o time que tá aí um esboço sendo divulgado nas redes sociais, né? Do time titular que vai enfrentar o Águia nessa Supercopa Grão-Pará. Antes de eu falar sobre esse time, eu só queria aqui expressar um pouco minha opinião sobre essa questão do Remo jogar contra o Águia, tá? Para mim, o Remo deveria colocar o time titular, o time que vai enfrentar o Vitória. Por quê? Porque é o único jogo que vale alguma coisa, o único jogo que o Remo tem para testar o seu elenco, para testar o time que vai enfrentar o Vitória. Mesmo o Águia não sendo um adversário nem de perto, né, do nível do Vitória, nem de perto. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu não acho que faça sentido o Remo colocar o time titular só contra o Vitória. Como a gente vai fazer o teste com esses jogadores? Como esses jogadores vão conseguir ter ali o mínimo de entrosamento se eles não fizeram nenhuma partida oficial? E quando eu falo isso, é justamente preocupado com a questão de entrosamento do time. Porque a gente tem esse jogo contra o Águia, que vale o título, e temos uma estreia contra o Bragantino, que eu acho que dá para o Remo descansar os jogadores. Dá para o Remo colocar ali um time reserva contra o Bragantino, né? Um time misto, um time com jogadores do sub-20. E aí o Remo estreia de fato contra a equipe do Vitória, que é o jogo mais importante desse mês, né? Lembrando, nesse mês nós temos aí Remo e Bragantino, Remo e Águia, né, que é o jogo da Supercopa Grão-Pará, e Remo e Vitória. Então são 3 jogos aí nesse mês. O mais importante deles, não há dúvidas, o jogo contra o Vitória. O do Águia também tem sua importância porque vale taça. Então, se eu sou o Osório, eu colocaria o time titular contra o Águia, tá? Para pelo menos fazer um teste com os jogadores, né? Pelo menos um teste antes da estreia mesmo contra a equipe do Botafogo. Bom, gente, deixa eu falar com vocês aqui agora sobre a provável escalação, né, do Remo contra o Águia. No gol, Marcelo Rangel. Na lateral direita, João Lucas. A dupla de zaga é o Klaus e o Kaique Almeida. E na lateral esquerda, o Sávio. Meio de campo, Cantígio, Patrick Picanha e o Panagiotti. O ataque, Diego Hernandes, né, até aqui eu acho que ninguém vai discordar disso. Aleph Manga e Carlinhos. Esse é o provável time que vai enfrentar o Águia. E aí eu te pergunto, tudo bem que a ideia do Osório, eu acredito que seja reter a bola, né? Ter a bola. E aí, quando você tem 3 caras de muita qualidade, que é o Panagiotti, o Cantígio e o Patrick, você consegue ter o controle do meio campo. Mas e se o Remo não conseguir encaixar a marcação? Porque o Cantígio marca bem? Não. O Patrick Picanha tá chegando com o físico minimamente para correr? Não sei. O Panagiotis é só um primeiro tempo. O segundo tempo o cara evapora, igual coca de 3 litros. Se deixar aberto ali no segundo tempo, não tem mais gás. Então, a gente está falando aqui de um meio de campo que, na minha opinião, é pesado. É um meio de campo pesado e um meio de campo que, sem a bola, vai ter dificuldade, mesmo jogando contra o Águia. E aí nós estamos falando também de um ataque com Carlinhos e Aleph Manga. Por que não bota o Nico no lugar do Manga? Deixa o Carlinhos estreando, não tem problema nenhum. Ah, porque o Manga tá treinando melhor. Será? Será que o Manga tá treinando melhor? Não sei. Quem vai definir isso é o Carlinhos. É o Carlinhos já. Quem vai definir isso é o nosso treinador, o Osório, né? Eu não vou aqui falar nada até esperar esse time entrar em campo, se de fato vai ser esse aqui, né? Pelo menos eu acho que a linha de defesa é essa daqui. Acredito que a linha de defesa vai ser essa aqui. Não vejo assim muita coisa diferente disso não, tá? Não vejo muita coisa diferente de um Klaus e um Kaique Almeida de dupla de zaga, de um Sávio na lateral esquerda e um João Lucas na direita, que foi contratado para ser inicialmente titular, né? O Marcelinho aí vai ficar no banco de reservas. Eu acho que o Marcelinho tem que começar a titular, porque ele terminou a temporada muito bem,
né? Eu acho que é um jogador que hoje está à frente do João Lucas, mas se o João Lucas merecer a titularidade, aí não tem para onde, né? Vai ter que ser o João Lucas, porque o cara tá merecendo, mas o cara chegou ontem e já é titular e também... Não sei, gente. É um time que eu acho forte, mesmo sendo esse meio de campo com jogadores pesados. Eu acho forte para enfrentar o Águia, né? Porque tem muito jogador aqui de Série A, de qualidade. Então, provavelmente com a bola no pé, esses caras vão ter espaço, vão ter condição de criar jogadas. E eu acredito que o Remo possa aí figurar bem contra a equipe do Águia de Marabá. Agora, por exemplo, contra o Vitória... Eu não sei se esse meio de campo aqui... Se de fato esse time entrar em campo, tá? Eu tô trabalhando aqui com esse time que vai entrar em campo. Se for esse meio de campo aqui contra o Vitória, acho que o Remo vai ter um pouquinho de dificuldades, tá? É só um achismo também, tá bom? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.